Olá, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde, rezando pelo fim dessa pandemia, por todos que sofrem. Nesse módulo, veremos como se deu os dois processos de racionalização religiosa e desencantamento do mundo. Num primeiro momento, o mundo mágico foi desencantado pelos profetas e sacerdotes do judaísmo. Depois, a própria religião viria a ser desencantada pela ciência. Até chegar aos nossos dias, a religião passou por dois processos em sua evolução religiosa ao longo da história. São eles a racionalização religiosa e o desencantamento do mundo. Os dois soam como um fio condutor para explicar as tendências religiosas atuais num contexto em que nossa sociedade é caracterizada pela racionalidade. E existem duas formas de se lidar com o sagrado: a magia e a religião. São duas formas distintas, porém estreitamente solidárias, impossível de serem separadas radicalmente, vai dizer Émile Durkheim. E são dois termos que se mesclam por sua fluidez, vai dizer Max Weber, que usa o termo fluidez para mostrar que não existe fronteiras entre magia e religião. O que é fluido tende a se misturar um com o outro. Sobre a primeira forma de se lidar com o sagrado, nós temos a magia, que é a forma religiosa mais primitiva possível, a mais arcaica, ou seja, é a raiz da religião. Antônio Flávio Pierucci, um grande estudioso da obra de Max Weber sobre o desencantamento do mundo, vai definir a magia como coerção do sagrado, compulsão do divino, conjuração dos espíritos. Já na perspectiva weberiana, a magia é sinteticamente definida como a crença na possibilidade de obrigar, ou seja, de coagir, Deus por meios técnicos. De forma generalizada, temos que magia é tudo que concorre para manipular, por diversos meios, as forças suprassensíveis, a fim de obter tal ou tais coisas em favor de alguém, geralmente de uma clientela que paga para obter essa ou aquela coisa. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, importante teórico que se tornou um clássico nas ciências sociais, sobretudo na ciência da religião, por sua obra Economia das Trocas Simbólicas, que eu acho que é importante vocês tê-la na estante para vocês entenderem bem como se dá a transposição da economia para a religião. Com base em diversos autores, vai afirmar que as práticas da magia têm três características: visam objetos concretos e específicos, parciais e imediatos, em oposição aos objetos mais abstratos, genéricos e mais distantes, que são próprios da religião. Estão inspirados pela intenção de coerção ou de manipulação dos poderes sobrenaturais, também em oposição às disposições propiciatórias e contemplativas, como a oração, por exemplo. Ou seja, enquanto o mago procura coagir o ser transcendente, uma divindade, ordenando-lhe: cura, liberta, faça isso, faça aquilo, cura, Senhor, liberta, Senhor. Por sua vez, o sacerdote vai se ajoelhar e pedir: Senhor, se possível, cura, se possível, liberta. Então, está nessa questão do imperativo: cura, liberta. E no ato de piedade: Senhor, se possível. Então, caracteriza bem essa coerção e a manipulação do sagrado. Encontram-se fechadas no formalismo e no ritualismo do toma-lá da cá. Na opinião de Pierre Bourdieu, esses traços eles são fundados nas condições próprias da existência humana. São dominados por uma urgência econômica, ou seja, uma necessidade imediata, que impede qualquer distanciamento do momento presente e das necessidades mais imediatas. Ou seja, são pouco favoráveis a uma interiorização mais profunda dos conhecimentos sobre a religião, com maior oportunidade, ou seja, possibilidade de ocorrer em sociedades ou classes sociais menos favorecidas, ou seja, as pessoas assim mais simples, mais pobres, mais carentes, as pessoas que estudaram menos e que não têm uma capacidade maior assim de um poder de raciocínio lógico. Considerando um dos fundadores da antropologia social, o Bronislaw Manilovski, vai afirmar
que a magia e a religião são resultantes da tensão emocional, cuja diferença se observa pelos atos que realiza. Então nós temos a magia, que é um saber prático constituído por atos que não são somente meios para um fim objetivo, que se espera vir a desenrolar posteriormente, e a religião como um conjunto de atos independentes que constituem por si próprios a realização de sua finalidade. Então, o que vai determinar se é magia ou não é o sinal mágico, ou seja, o signo mágico, sendo a pretensão do mago causar transformações e efeitos imediatos, né, no mundo transcendente. Então, mesmo não havendo dúvidas quanto ao caráter sobrenatural de um determinado evento, o que vai definir se o mesmo é magia ou não é o sinal mágico, ou seja, o signo mágico, pois o inexplicável por si próprio não vai definir a magia. Para isso, deve ser traçada uma linha entre a magia e o miraculoso. Então, sem sinal mágico, o evento sobrenatural inexplicável é um milagre, e aí já está no âmbito da religião, e não um acontecimento mágico. Então tem que haver aquele sinal ali, aquela intenção própria do mago de coagir a divindade. E esse sinal a gente percebe muito mais pelo imperativo, a ordem dada à divindade. Cura, liberta. Então esse é o sinal próprio da magia. Nos dias de hoje, a magia pode ser descrita como numa perspectiva racionalista, como um recurso de terapia alternativa, a fim de alcançar um fim essencialmente racional, como a cura física e a cura interior, psíquica e espiritual, não encontrada na saúde pública, naquilo que o governo, por exemplo, oferece. Então é natural que as pessoas, não encontrando a cura no SUS, nos hospitais, procure a religião, claro e evidente, essa religião que pode ser descrita como o neopentecostalismo e a renovação carismática católica, para ali, através da própria magia que se faz presente, né, nos atos de um sacerdote carismático, de um pastor neopentecostal, o que ele precisa: a cura física, interior, psíquica e espiritual. Então ambos esses elementos, magia e religião, são resultantes da tensão emocional, e a distinção se dá pelos atos que vai realizar, ou seja, para ser magia tem que ter o sinal, né, o signo mágico, que é exatamente essa ordenança do mago para Deus. E para ser religião tem que caracterizar atos de piedade, ou seja, o sacerdote que não é da renovação carismática, no máximo ele não vai coagir a divindade, ele vai se ajoelhar e vai pedir: Senhor, se possível, faça isso. O próprio Cristo, eterno sacerdote, né, elevou sua oração a Deus e falou assim: ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então mostra claramente esse ato de piedade sem coação da divindade. Em sua evolução, a religião passou por dois processos, em grande parte paralelos. Que processos são esses? A racionalização religiosa e o desencantamento do mundo. A racionalização religiosa, embora pressuponha o termo desencantamento do mundo, é um processo histórico milenar, mais amplo, mais abrangente, mais complexo, pelo qual passou a religiosidade ocidental, tendo as suas raízes na tradição judaico-cristã. Ou seja, Max Weber, que vai analisar, um sociólogo alemão que vai analisar sobre a racionalização religiosa e desencantamento do mundo, ele vai pegar ali o judaísmo antigo, né, principalmente o judaísmo pré-exílico, e vai analisar comparando com outras religiões, sobretudo as religiões orientais. E o desencantamento do mundo, juntamente com a intelectualização, ou seja, o processo de intelectualização, desenvolvimento racional, e a secularização, são desdobramentos da própria racionalização, são consequências da própria racionalização religiosa. Então a noção de desencantamento do mundo tem um significado muito mais restrito e muito menos polissêmico do que o de racionalização, ou seja, menos complexo do que o de racionalização religiosa. A racionalização religiosa, então, pode ser descrita como o processo de introdução gradativa de formas de ação racionais nas diferentes modalidades de religião,
com a finalidade de dominar e ordenar a realidade, tornando-a compreensiva e significativa. Max Weber vai trabalhar esse tema a partir da religião do Ocidente, lembrando a vocês do judaísmo antigo, pré-exílico, comparando-a com outras religiões não ocidentais. Enquanto processo histórico, a racionalização religiosa ela vai corresponder à sistematização teórica de intelectualização que conduz do tabu ao pecado, da magia à religião, vai dizer Antônio Flávio Pierucci. Ou seja, da passagem da magia para a religião. E observa-se um duplo paradoxo em Max Weber, porque a magia é algo irracional e a religião é racional. Contudo, há racionalidade na ação mágica, porque vai demandar por algo imanente, ou seja, a cura física, por exemplo, e irracionalidade na própria ação religiosa, que vai demandar por algo transcendente, sempre no culto ali. A ação religiosa ela está direcionada a um Deus transcendente e também por pregar a própria salvação. Então, na perspectiva de Max Weber, a magia vai ser tida como algo irracional por se lidar com o transcendente, acreditando-se no convencimento da entidade ou da divindade transcendente por meio de coação, né? Mas ela vai haver essa racionalidade pelos fins que ela almeja. Os meios podem ser irracionais, mas os fins não são, porque os fins são empíricos. Ou seja, você conseguir a cura, se você foi curado, não importa se foi lá na rede hospitalar ou se foi na religião. A cura aconteceu fisicamente e ela é comprovada. Assim como a gente é costume vermos, né, nos testemunhos que ocorrem durante as missas de cura e libertação na Igreja Católica, né, no culto católico, os testemunhos de pessoas que mostram ali um raio-x que antes constava um tumor no cérebro e mostra outro raio-x comprovando que aquele tumor já não existe mais, ou seja, a cura ocorreu no âmbito religioso, mas se trata de uma cura física, uma cura empírica. Então, por isso, é considerado, pelos fins que se almeja, a magia é considerada racional. O desencantamento do mundo, que é fruto da racionalização religiosa, e que o contém, ou seja, a racionalização religiosa traz em seu bojo o desencantamento do mundo, né, consequentemente, é conceituado por Pierucci como o processo de desmagificação do mundo, que vai desde o surgimento da profecia ética no judaísmo até o protestantismo ascético. Os desdobramentos que vai acontecer do desencantamento do mundo. Em primeiro lugar, o desencantamento do mundo é promovido pela própria religião ética, lembrando do judaísmo. Surgiu os sacerdotes, os profetas, consequentemente surge uma ética religiosa e aí vai desencantar esse mundo mágico. Posteriormente, esse mundo desencantado pela religião será também desencantado pela própria ciência de uma forma mais radical ainda, pois vai eliminar de suas esferas da existência não só a magia, mas também a própria religião. A própria religião, aquilo que tem ali de presença da magia na própria religião, relegando-a ao mundo da irracionalidade. Então a ciência vai dizer que aquele milagre que acontece ali da transubstanciação do pão e do vinho, ou seja, a transformação do pão e vinho em corpo e sangue do Senhor, aquilo ali é magia, é elemento mágico. Então vai desacreditar também a religião, vai desencantar também a religião, vai afirmar que tal coisa é impossível de ocorrer porque não é submetida à experimentação empírica. Então, o desencantamento hoje, ele vai ocorrer a qualquer momento na nossa vida cotidiana. Quando deixarmos de recorrer à magia como um recurso capaz de explicar e resolver as nossas questões existenciais. Então, no momento que você desacredita na magia, eu não vou num culto ali na Universal do Reino de Deus, porque aquilo ali não existe, aquilo ali é uma profanação do sagrado, aquilo ali é uma manipulação da divindade, né? Ou tem o mesmo pensamento em relação ao que ocorre na Igreja Católica, nas missas de cura e libertação, você está desencantando esse mundo. Ao não acreditar, por exemplo, no poder simbólico que suscita ali uma imagem de um santo, né? Eu não quero imagens na minha casa porque aquilo ali é um monte de gesso, para mim não significa nada. O santo está lá no céu, aqui embaixo eu não preciso dessa imagem. Você está desencantando esse mundo mágico. Então,
ele acontece hoje, né, nos dias de hoje, principalmente quando você não assume aquilo que é próprio do catolicismo popular, que é a corporificação do santo na própria imagem. Ou seja, eu toco a imagem, eu estou tocando o santo. Ah, Nossa Senhora permaneceu uma semana na minha casa. E, no entanto, era ali a imagem de Nossa Senhora que estava na casa da pessoa no intervalo de um cenáculo, de uma semana, de um cenáculo para o outro, né, de uma reunião do cenáculo para o outro. Isso eu analisei na minha tese de doutorado. Ou seja, a corporificação do santo ou da divindade numa determinada imagem não é crida por uma pessoa racionalista, né? A pessoa racionalista tende a não aceitar aquilo ali, e nesse momento está ocorrendo o desencantamento do mundo religioso, ou do mundo mágico religioso propriamente dito. Passando às raízes da religião, como a forma mais arcaica que o homos religiosos tem de expressar sua crença em um poder que está para além de si mesmo, ou seja, para além do seu controle, pelo qual ele próprio é controlado, temos o mundo mágico ou jardim encantado de Max Weber. Então, o mundo mágico ele é habitado por seres sobrenaturais, duendes, espíritos, entidades, deuses. Hoje, né, ele se faz presente no imaginário dos aborígenes. É redundância, né, dizer na Austrália, porque só na Austrália existem os aborígenes, dos índios, dos mais primitivos. Aqui no Brasil nós temos tribos ainda não civilizadas, né, que ainda não foram invadidas pela civilização, e que ali tem presente esse mundo mágico. E de nossos próprios antepassados. Quem habita esse mundo mágico se sente um com a natureza, ou seja, uma realidade monista. Ou seja, a natureza e o ser humano é uma coisa só. Então ele está de tal forma relacionado com o mundo que ele não é apenas um observador distanciado, separado, inclusive com a suspensão de juízo, ou seja, daí porque, mas copartícipe numa relação de sentido à sua existência. Então é o jardim encantado que aos poucos será desencantado pelo processo de racionalização religiosa. Então, o processo de racionalização religiosa vai provocar também o desencantamento desse mundo mágico. À medida que vai acontecendo uma evolução dentro desse mundo mágico, passando da fase pré-animista para animista e depois para simbolista, esse mundo mágico vai tendendo a ser desencantado. No processo de racionalização, que vai desde a magia até chegar aos nossos dias, Max Weber vai apontar para uma linha de evolução que perfaz 5 etapas. Então nós temos a primeira etapa, as 3 primeiras etapas dentro da própria magia, que é o pré-animismo, animismo e simbolismo. Depois nós vamos ter as religiões éticas e por fim a racionalidade própria da ciência e da técnica. Lembrando a vocês que a religião também tem sua racionalidade, porém essa racionalidade da religião ela está ligada a valores substantivos, ou seja, valores próprios ali da transcendência. Valores sagrados, ao passo que a ciência e a técnica vão se basear, vão se reger por uma racionalidade científica, uma racionalidade instrumental. As 3 fases da racionalização religiosa no âmbito da própria magia compreende a fase pré-animista, animista e simbolista. Na fase pré-animista, em que Max Weber aponta como sendo o seu ponto de partida para a racionalização religiosa, ou seja, considerado por ele como estritamente naturalista, nós temos uma religião intrinsecamente ligada às coisas da natureza, a forças cósmicas, como ventos, enchentes, um cometa que cai do céu, com um predomínio da crença em forças impessoais, como espíritos, as entidades, tipo como duendes, por exemplo, com vontade própria, que embora habitem coisas, é indefinido, é invisível e impessoal. E que ao mesmo tempo que penetra numa pedra, por exemplo, pode abandoná-la e apossar-se numa pessoa. Então, nós temos aí esse tipo de coisa que acontece ali na fase mais arcaica da religião. A ação religiosa nessa fase pré-animista vai se dar de forma mágica, irracional, movida pelas forças da natureza, pela emoção, pelo instinto e por tradição. Então não há aí nessa ação religiosa a presença da razão. O agente religioso é o mago, que é um sujeito qualificado
para aquilo que ele exerce, para a função que ele exerce. Ele é portador de um carisma que, uma vez despertado, não tem mais controle, ninguém controla esse carisma, e que esse carisma ele vai ser ali certificado pelo que vai produzir. Ou seja, espera-se que o mago ele produza, tenha uma ação eficaz, porque se não tiver, ele vai ser, inclusive, pode até mesmo ser expulso da tribo, e ele vai ser desacreditado. Então, e vai dirigir a orgia, ou seja, que é a forma mais arcaica do que hoje nós entendemos como ação religiosa, que é o culto, né? Então ali a orgia é o que hoje nós temos que substitui a orgia, o culto. Então tem no êxtase um objeto de empreendimento, ou seja, ele vai fazer uso do êxtase para alcançar aquilo que ele necessita, que é coagir a divindade a realizar esta ou aquela outra coisa. Então o leigo é um participante passivo, ele vai ter acesso ao êxtase como um fenômeno ocasional, ou seja, não é algo ritual, né? Não é algo que tende a se perpetuar como um rito na Igreja Católica, como do batismo, por exemplo. Então o mago ele vai transitar entre esse mundo imanente, ele vai transitar, pode transitar até o inferno, pode transitar até o céu. E eles acreditavam de tal forma nisso que no momento da orgia eles amarravam uma corda ali no pé do mago para ele não fugir desse mundo. Então é algo assim interessante, né? Tem um artigo que eu escrevi no seminário que teve na FATEL e que eu apresentei, né, esse momento em que o mago ali na orgia ele transita desse mundo. Ou seja, está nesse mundo imanente, ele vai transitar o mundo do inferno e também o céu. E isso, claro, é evidente, né, que é simbólico, né, fisicamente. Mas eles acreditavam de tal forma nisso que amarravam uma corda ali na perna do mago para poder não fugir desse mundo. Então, o agente religioso é o mago e ele vai ter no êxtase esse objeto de empreendimento. Já o leigo, por sua vez, ele é um participante passivo. Ele tem acesso ao êxtase como um fenômeno ocasional. Observa-se um salto qualitativo de racionalização religiosa dentro da própria magia, na passagem da fase pré-animista para a fase animista. Surge a ideia da separação das coisas. Cada uma ganha um significado, como a noção de alma, por exemplo, que é ânima, que dinamiza o corpo, né? que impulsiona o corpo para a vida. É um princípio da vida que anima o corpo humano, né? É autônoma e distinta do corpo humano, ou seja, ela é independente do corpo humano, ela sobrevive sem o corpo humano. Então, essa ideia de alma, da presença da alma no ser humano, já é algo assim que vai significar um salto qualitativo muito grande dentro da própria magia. Então, essa fase vai se caracterizar pela crença em agentes animados e conscientes como o homem, ou seja, espíritos, almas, gênios, demônios, divindades, duendes, deles se distinguindo pelos poderes sobrenaturais, que são considerados poderes suprassensíveis, que estão para além da própria sensibilidade humana. Então, os objetos concretos passam a ser apenas habitados ou possuídos. E a ação religiosa vai se dar na regulação das relações entre esses seres e os homens, com a prescrição de rituais e tabus, que são interditos e proibições próprias de sociedades que, para garantir a normalidade, prescreviam esses tabus, que eram leis as quais não poderiam ser transgredidas. O passo decisivo rumo à religião se dá pela passagem do animismo para o simbolismo, evidenciando uma crescente abstração dos poderes sobrenaturais sem relação com objetos concretos. Então a crença nas almas, demônios e deuses, a existência extraterrestre não palpável, acessível somente por meio de símbolos e significados. Então, por meio da magia, pela ação do mago, que não se ocupa mais das coisas e homens, mas sim passa a se ocupar de almas, deuses e demônios, os quais procura influenciar. Então, o mundo mágico monista vai sendo superado pelo mundo dualista. Ou seja, vai surgindo a ideia do bem e do mal, por exemplo. Implica a concepção
abstrata da divindade, alterando a relação homem-deus. Então a relação do homem com Deus se modifica à medida que aumenta a distância entre as duas partes. Ou seja, começa a haver o distanciamento do ser humano para a divindade na qual ele acredita, ou seja, naquele ser transcendente no qual acredita. E abre-se assim a possibilidade da formação de um culto perene e a formação de um próprio panteão de deuses, que é um espaço imaginário simbólico em que os deuses habitam. Então, nessa fase, os deuses não se contentam mais com sacrifícios reais da fase naturalista, e sim com o sacrifício simbólico. Então, nós temos aí o sacrifício de Isaac como um exemplo do que aconteceu ali. As religiões circunvizinhas a Israel ainda não haviam processado a ideia de um Deus monoteísta e praticavam sacrifício aos seus deuses humanos mesmo, sacrificavam os primogênitos aos deuses. Ainda ali muito influenciado por essas práticas dessas religiões mágicas, ele ainda vai sacrificar. Abraão Então Abraão vai sacrificar Isaac ali, que é seu primogênito, a esses deuses, aos deuses. Então, movido por essa crença religiosa aí de que a ira dos deuses, por exemplo, né, que eram sedentos de sangue, se aplacava com sacrifícios humanos, Abraão vai sacrificar Isaac ao seu Deus. Só que o Deus de Abraão, ele não se compraz com sacrifícios humanos. E ali vai ordenar a Abraão que substitua a vítima, que seria Isaac, por um cordeiro. Ali mostra claramente a superação dessa religião mágica, e o sacrifício passa a não ser mais um ser humano, mas passa a ser simbolizado ali pelo cordeiro. Então, essa fase simbolista, ela mostra claramente já ali um encaminhamento para a religião propriamente dita. Ou seja, a superação daquela religião mágica que acreditava que os deuses eram sedentos de sangue, por isso tinha que sacrificar um ser humano para aplacar a ira dos seus deuses, ou seja, ele só voltava à normalidade se fosse derramado sangue humano. Agora não, né? Ali, como se dá com o sacrifício de Isaac, com a tentativa de sacrifício de Isaac, que é substituído por um cordeiro, passa-se a essa fase simbolista em que Deus já não se compraz mais com sacrifícios humanos, e sim com símbolos. E aí começa ali já ensejando a religião propriamente dita, né? Que nós vamos ter aí a grande simbologia presente nos próprios sacramentos. Lembrando que o sacramento, aquele objeto ali que, sem deixar de ser o que é empiricamente, ou seja, visualmente ali, palpável, passa a representar algo que está para além de si mesmo, algo que está radicado no transcendente. Nessa fase simbolista, graças à reflexão sistemática sobre a prática religiosa e a racionalização da vida em geral, vai ocorrer a formação de um panteão dos deuses, que é esse espaço simbólico que eu referi a vocês, né, onde os deuses habitam, com ações e competências exclusivas. Então existem poderes bons e diabólicos, percebidos ali pelo homem primitivo, né, pelo homem religioso primitivo na fase simbolista. Deuses bons e superiores, que são adorados, e deuses inferiores, que são conjurados por meio da magia. Então, as divindades especificamente qualificadas, né, sob aspectos éticos, vai destacar o Deus funcional, que é o guardião da ordem jurídica dentro do panteão. E aí esse distanciamento que tem do Deus funcional vai acabar surgindo a ideia do monoteísmo. Ou seja, ele vai se tornar unicamente um único Deus dentro do panteão. E aí praticamente pulveriza o panteão, já deixa de existir, porque esse Deus passa a habitar em tudo que é criado por ele. Então a qualificação ética dentro do panteão vai possibilitar a distinção entre politeísmo, o Deus ético é um a mais entre os outros deuses, ou seja, naquele momento ali que nós reconhecemos ali, que está ali na Bíblia, né, no Gênesis,
Javé é o Deus acima dos outros deuses. Então esse momento aí é o politeísmo. E o monoteísmo, que o Deus ético passa a ser único e universal, ou seja, a ideia desse Deus universal que nós temos hoje, que transcende a própria cultura. É um Deus que está para além da cultura. Por estar radicado na transcendência, ele tem o controle sobre toda a vida na Terra. Com a superação das concepções puramente naturalistas, como vimos nas etapas de racionalização religiosa, dentro da própria magia, vai abrir espaço para o surgimento da religião. E aí inicia-se o processo de desencantamento do mundo, porque no momento que surge a religião, aquele mundo mágico vai ser superado. Então, a racionalização da religião vai implicar o surgimento de uma ética religiosa. E o ponto de partida do desencantamento do mundo se dá com o surgimento dessa ética religiosa. No judaísmo pré-exílico, vai implicar a erradicação da magia na prática religiosa. Então a ética religiosa ela vai se dar a partir do momento em que se abstrai a ideia de um Deus único ali dentro do panteão. Uma única lei a ser igualmente seguida por todos. O estabelecimento de uma ordem cósmica e social. De outro modo, a ética religiosa surge no momento em que a ideia de contato... De outro modo, a ética religiosa surge no momento em que a ideia de contrato com o cumprimento de determinadas prescrições, normas, por parte do povo e de promessas por parte de Jeová, toma forma na voz dos profetas e nas mãos dos sacerdotes que os racionaliza, sistematizando-as e transformando-as com o código de ética. Então, está aqui a própria aliança, as próprias alianças que Deus vai estabelecendo com o seu povo, em que ele vai passar algumas normas a ser seguidas, algumas prescrições, as leis, os mandamentos, prometendo-lhes alguma coisa, e eles, por sua parte, em contrapartida, vão ter que obedecer essas leis. Não vai poder transgredir essas leis sob pena de estar pecando. Então, essa ideia da aliança que surge ali como a ideia de um contrato e que cabe às duas partes cumprir aquilo que é prescrito ali no contrato, ou seja, na aliança que Deus faz com seu povo ali em Israel.